Quanto custa uma escola e cada um de seus alunos para os cofres municipais? Essa é a pesquisa de estudantes da UEL. A universidade se transformou em parceira do Tribunal de Contas do Estado no acompanhamento das contas públicas. A ação visa integrar a sociedade no processo de fiscalização. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje o presidente do TCE, o Fernando Augusto Melo. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia a todos. Fernando, como o estudante vai conseguir indicar para o Tribunal de Contas que há algo de errado? Bom, primeiro nós estamos fizemos um grande projeto com todas as universidades estaduais do Paraná inteiro, né? Ótimo. E aqui no DIRN especificamente foi eleito os indicadores de gestão na educação. É um trabalho técnico com a academia e técnico com esse embasamento que o tribunal tem, com os nossos servidores, com os nossos técnicos, atuando em conjunto, treinando os professores, treinando os estudantes e desenvolvendo um programa de trabalho. Nesse levantamento de indicadores e de dados, esse relatório vai ser encaminhado ao Tribunal Pleno, que vai ser julgado, e essas recomendações, determinações e sugestões de gestão serão julgadas e encaminhadas ao gestor, no caso aqui a Prefeitura, e deverão ser monitoradas, tanto pelos estudantes, como pela sociedade, como também pelo Tribunal. A vantagem disso é que você tem, unindo o conhecimento acadêmico com o conhecimento técnico do Tribunal, em prol da sociedade local, da sociedade paranaense, que é estudar, levantar dados de gestão, avaliar resultados de uma ação pública. No caso específico das escolas, quanto custa um aluno? Quais os resultados objetivos daquela escola? E comparar cientificamente esses dados para poder detectar melhorias de gestão, falhas de gestão. Isso é o aluno que vai fazer? Um aluno junto com os professores e com os técnicos do tribunal. Entendi. Então os alunos chegam, só para visualizar isso na prática, como vai funcionar. O aluno chega lá numa escola municipal. Ele já vai com um plano de trabalho, com um questionário pronto, Entendi. vai fazer as entrevistas com os alunos, com professores, Entendi. com diretores. Saber quanto gasta, ele vai ter acesso a essas informações. Isso sim. Não é tarefa do estudante ou do professor fazer devassa de irregularidade na prefeitura. Isso é tarefa do tribunal. Entendi. Evidentemente que nesse trabalho alguns indícios podem ser objeto de atuação do tribunal, mas ainda destacado em outro procedimento. Aqui é para ajudar a sociedade a entender o que é uma gestão pública e o que vai se discutir numa audiência pública, no seu orçamento, enfim. É ótimo, porque quando a gente fala de um determinado valor por aluno de investimento no sistema, hoje a gente não faz muito noção do que isso significa. Com certeza, o aluno lá dentro, um aluno da universidade, né, fazendo esse levantamento, porque para ter acesso de quanto custa, ele vai ter que ter acesso aos investimentos. Sim. E aí entra o tribunal em parceria buscando a informação também. Que daí pode até ajudar, pode vir como consequência um superfaturamento, alguma coisa assim, que sim, pode ser que tenha, né? Por exemplo, ontem tivemos uma experiência em Maringá, os estudantes também estão fazendo isso lá, foi identificado um trabalho de pesquisa que, apesar de alguns municípios ter aumentado o índice da educação, a relação com o IDEB baixou. Então, e alguns que não aumentaram, o IDEB teve um acréscimo. Então, são dados interessantes que devem ser trabalhados pela sociedade, para discutir isso com o seu gestor. Porque daí não entra nem na questão de contas isso daí, né? Quer dizer, entra indiretamente, mas o objetivo maior não seria avaliar especificamente as contas, mas as políticas públicas. Como que essa escola consegue, com menos, fazer mais? Fazer mais. E isso deve ser objeto das discussões com os conselhos municipais de saúde, educação, com o seu gestor, discutir em casa, discutir com o aluno. Esse é o grande mérito, é despertar a cidadania que está adormecida no estado do Paraná. Né? Isso já começou? Já começamos, já estamos em campo, estamos com 300 alunos, 50 professores. Então, uma atividade bem bacana. Tivemos em Maringá, tivemos em Ponta Grossa. Em 4 áreas estamos trabalhando: saúde, educação, meio ambiente, né, e gestão municipal. Fernando, eu vejo isso como uma grande rede de controle. De controle. Sem dúvida. De controle. E mais, de algo que, na minha opinião, falta para o brasileiro ainda. Porque, querendo ou não, nós estamos numa democracia muito recente, não é? De 83 para cá é pouco tempo, se a gente analisar. Nós não estamos, talvez, nem habituados. Quem sabe a próxima geração comece a ter mais isso. Mas quando o Tribunal de Contas incentiva esse tipo de ação, na minha opinião, está mudando a cultura do povo brasileiro de ir lá na escola. Esse é o objetivo do tribunal. Lógico. Construir uma rede de controle, porque não vamos nos enganar, nenhum órgão de controle vai estar presente em todos os lugares, em todos os municípios. Quando você começa a envolver a comunidade,
e não sair de um pedestal, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, nós temos que descer e falar mesmo a língua do cidadão, senão nós não vamos ter acessibilidade em relação a eles. Descer e o cidadão subir também, na minha opinião. Porque aí, lá de baixo, você vai resgatando a cidadania, você vai gerando conhecimento, porque temos que ter informação. Não existe cidadania sem informação. E esse é o papel do tribunal, gerar informação, ensinar o cidadão a ter uma informação e entender aquilo. E não um monte de papel dizendo números. Né? Eu digo isso. Agora há pouco eu fiz um comentário aqui sobre essa questão. Hoje, o cidadão ele é induzido ao erro em vários momentos, inclusive na hora de votar, ou para o bem ou para o mal. Eu vou explicar. Ou ele vota numa pessoa porque ele foi induzido ao erro e essa pessoa não é tão boa como ele pensa que é, ou ele não vota achando que o administrador público, por exemplo, não é bom, quando na verdade era, mas ele foi induzido por uma mídia ou por alguma coisa, assim, até um adversário para não votar. A partir do momento que ele tem conhecimento, nesse caso é na educação, mas poderia ser na saúde, ele começa a pensar o seguinte, olha, o antigo administrador investia tanto, a gente conseguia isso. Esse está conseguindo tanto. Peraí, o negócio não está tão ruim. Ou ao contrário, piorou. Exatamente. Então eu não voto mais. Ou exige investimento. Olha, os reflexos disso, eu acho que são muito maiores do que simplesmente, se é que a gente pode chamar de simples, a política educacional. Eu acho que você matou bem a questão. Poucos, numa conversa rápida, tem essa noção de que esse programa ele vai muito além do que está sendo feito hoje. É uma mudança de cultura, é mudança de consciência do cidadão, porque é muito fácil o cidadão criticar e não participar. Eu sei porque eu me coloco como cidadão, não como tribunal. A gente faz Nós olhamos o controle social de fora, vocês são controle social e eu não. E está errado. A imprensa nós somos. Esse é o grande mérito, é mudar uma cultura de médio e longo prazo. E só temos a ganhar com isso, todo mundo. É verdade. Nós temos exemplos, por exemplo, temos exemplos da merenda escolar, né? Sim, estamos trabalhando nisso também. Um problema muito grande aí, inclusive com pessoas aqui da nossa cidade, autoridades políticas aqui da nossa cidade, que respondem por possíveis desvios do dinheiro da merenda escolar. A população está sabendo disso agora. Está sabendo isso agora porque saiu na mídia, porque a Justiça conseguiu agora. Se houvesse essa rede de fiscalização atuante, quem sabe já teria percebido. Teve até prevenido nisso, né? A questão da merenda, até a imprensa perguntou por que só agora o tribunal está fazendo. Foi porque foi me dada informação. Quando existe uma informação de qualidade, os órgãos de controle, os órgãos sociais, não podem se omitir, nem os conselhos. Opa, lógico. Então, porque só agora? Porque eu tive informação antes não tínhamos. Então, se a cidadania está participando disso, se antecipa o fato e deflagra mecanismos de controle, seja do tribunal, seja da sociedade, seja do Ministério Público. Isso é muito interessante. Se tiver tempo, vou te dar um exemplo que nós fizemos uma auditoria em Matinhos. Tem mais um minuto? Se der tempo, à vontade. E fizemos uma audiência pública com professores, pais e alunos. Fizemos audiência, distribuímos questionários, e um dos itens era merenda escolar. Isso foi em 2003, para você ter uma ideia. E as respostas para o aluno estavam ótimas, para o professor bom. E para merendeiro nutricionista, péssimo. Opa, alguma coisa está errada. Aí acendeu a luz. Começamos a aprofundar a pesquisa nas conversas, porque estava ótimo para o aluno. Cachorro quente, batata frita, macarrão e feijão. Para a professora estava boa, porque o aluno não estava com fome, ia para a aula, participava. E para a nutricionista, a merenda era ruim, porque não tinha valor nutricional. Olha só. Ali nós investigamos e fomos verificar as compras de merenda, e tinha peixe, carne, um monte de compras, que não estavam sendo ensinadas naquelas unidades escolares. Pronto. Então, um simples questionário como esse identificou um problema. Eu acho que essa é a grande vantagem. Além de discutir mais isso com o seu vereador, porque ninguém sabe, quem tem que controlar é o vereador. O controle externo da administração pública passa pela Câmara. A função dele é fiscalizar. E aí o cidadão pode cobrar, que você falou do eleitor, o senhor não está fiscalizando, me ajude aqui. Interagir mais com os seus representantes, né? O tempo esgotou. Trabalho aqui em Londrina também, já está. Vai até quando isso daí? Tem um prazo? Até julho. Até julho nós terminaremos e faremos audiências públicas locais, disseminando esses resultados, discutindo com a sociedade, para continuar daí monitorando essas conclusões da sociedade do tribunal. Olha, Fernando, muito obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo. E assim que tiver uma parcial, um resultado desse trabalho, o convite já está feito para o senhor retornar. Será um prazer. Muito obrigado.